Olá, 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 povo da internet! Como vocês estão? Eu sou a Franciele Stefani, instrutora do método de ovulação Billings, e hoje eu vou falar o que é exatamente o método Billings, como ele funciona. Bora pro vídeo? Muito bem. O que é o método Billings? Como que ele funciona? Como que ele surgiu? Então, vamos contar aqui um pouquinho o que é esse método e como ele ajuda as famílias, como ele ajuda os casais. Bom, vamos lá. Método de ovulação Billings foi um método que surgiu na década de 60, mais ou menos. No ano de 1963, um médico, Dr. John, ele foi chamado por um padre lá de Melbourne, na Austrália. Esse padre convidou o Dr. John para ajudar alguns casais que eles precisavam espaçar uma gestação, né? Eles não podiam engravidar por motivos graves ali de saúde, no parto, na gestação, enfim. E eles não queriam, esses casais católicos, eles não queriam utilizar nenhum método que fosse contra a moral da igreja. E aí, né, ele chamou o Dr. John para ajudar esses casais, porque o único método natural que naquela época existia era o método que hoje a gente chama de tabelinha, né? O método, na época eles chamavam de método do ritmo. Aqui em Portugal é o método do calendário, né? Tudo a mesma coisa. Ele, inclusive, ele era muito recente, né? Já havia pouco tempo que esse método foi conhecido. Por quê? Porque dois pesquisadores descobriram que a menstruação, ela vinha depois de aproximadamente 2 semanas da ovulação. Então, a menstruação era uma resposta da ovulação. Se a ovulação acontecia e a mulher não engravidava, a menstruação vinha ali aproximadamente 2 semanas depois. Com base nisso, foi desenvolvido então esse método do ritmo. Por quê? Geralmente, uma mulher ali, principalmente na idade mais fértil, ela tem um ciclo mais ou menos regular, de aproximadamente 30 dias, 28 dias ali. Então, desenvolveu-se esse, então isso inclusive entrou nos nossos ensinos, no imaginário popular, todo mundo se perguntar para a pessoa qual é o dia da ovulação, quase todo mundo vai dizer, quase todos os sites que você pesquisar vai dizer que a ovulação acontece no 14º dia do ciclo e depois de mais 14 dias a menstruação vai vir. Ou seja, um ciclo de 28 dias. Mas, se a mulher parar para observar, quando ela anota, por exemplo, num aplicativo da vida que existe aí, ela vai ver que o ciclo dela nunca vem com 28 dias exatos. Aí, já teve usuária minha que falou assim, minha menstruação vem certinho com 30 dias. Por quê? Todo dia, 7 do mês ela vem. Aí eu falei, mas se você parar para pensar, você já vai ver que não é 30 dias exatos, porque tem mês que tem 30 dias, tem mês que tem 31 dias. Você mesmo já vai perceber que não é um ciclo de 30 dias. Coincidentemente, ali no dia 7, por vários meses, a menstruação apareceu, né? Deu as caras, mas não necessariamente que o ciclo foi de 30 dias. O único método natural que existia naquela época era então a tabelinha. E aí, como nós sabemos, como eu falo muito aqui, a tabelinha ela não é eficaz para espaçar uma gestação. O que esse médico, pesquisando, conversando com as mulheres, já se sabia também que a cervix produzia algum muco que tinha ligação com a fertilidade, mas não se tinha muita notícia. E aí o Dr. John perguntou para as mulheres, vocês percebem alguma coisa diferente ao longo do mês, ali, ao longo no passar dos dias, alguma sensibilidade diferente que não é a menstruação, então fora do período de menstruação? E aí todas as mulheres falavam, sim, eu consigo perceber, eu sinto algo ali na vulva, né, diferente ao longo do mês. E aí pronto, ali já ligou um alerta, pronto, alguma coisa tem aí. E aí eles se debruçou sobre isso, e aí um tempo depois, por providência divina, um pesquisador, um outro professor universitário chamado James Brown, ele havia desenvolvido uma forma de medir os hormônios femininos, o estrógeno e a progesterona. Com isso, foi possível medir e saber a fertilidade da mulher no passar dos dias. Inclusive, a pesquisa do Dr. James Brown, professor James Brown, ele comprovou a eficácia dos anticoncepcionais. Ou seja, enquanto a mulher tomava a pílula, os hormônios dela, né, não
estavam baixos, eles não trabalhavam, eles estavam ali sempre numa constância. Então foi possível comprovar que as pílulas então funcionavam na época. Quando ele viu aquilo, ele falou, isso daqui não vai ser bom, porque parar o ciclo menstrual da mulher dessa forma, as consequências vão ser muito ruins. E é o que nós estamos vendo hoje. Pois bem, Deus uniu ali o Dr. John e o professor James Brown, e eles trabalharam juntos, então fazendo análises hormonais, e descobriu-se que, com o passar dos dias, tem um determinado momento do mês que inicia, então, a subida hormonal, que até então dava ali sempre uma medição igual, né, todos os dias, e aí com essa medição, que um dia deu uma diferença, percebeu-se que um determinado hormônio, chamado estrógeno, ele começa a se elevar até chegar num nível máximo, e no mesmo tempo que esse hormônio começa a se elevar, a mulher consegue perceber mudanças no seu padrão ali, na sua sensação. Então, se é uma mulher que sente a vulva sempre seca, chega um determinado momento que ela começa a perceber uma umidade. Então, isso indica que alguma coisa está acontecendo, alguma movimentação ali dos estrógenos, o ovário já está produzindo. E aí ela sente diferença na vulva. Essa sensação ela vai crescendo, então a mulher passa ali de sentir uma umidade, sentir algo mais molhado, até chegar numa sensação de escorregadia, de bem lubrificada. E essa sensação ela chega num pico, num ápice, que hoje a gente chama de ápice, e essa sensação ela muda de uma forma bem definida. E aí por uma série de outros hormônios que estão trabalhando ali ao mesmo tempo. Nesse ápice, a mulher marca a partir do momento que o estrógeno chega no seu limite, quando ele desce, a progesterona começa a agir, e a progesterona ajuda a secar o muco cervical. Então ela consegue perceber uma diferença muito grande de um dia para o outro, fazendo com que a mulher saiba o dia mais provável da ovulação dela. E ela não precisa ir no laboratório fazer um exame para saber o nível hormonal. Ela não precisa nem daqueles testes que hoje virou moda, inclusive, esse teste de ovulação que mede apenas um hormônio. Então, com a observação da vulva anotada dia a dia, foi possível chegar nessa beleza de a mulher conseguir observar o seu padrão dia a dia, identificar quando inicia a fertilidade e quando termina. E isso foi uma revolução mesmo, porque até então achava-se que a única forma que existia da mulher saber com relação ao ciclo menstrual dela era a tabelinha, então o método do ritmo. E não, o método Billings então ele foi realmente revolucionário. Nesse sentido, da mulher conseguir, num ciclo, por exemplo, uma mulher com ciclo regular é ali de certa forma mais fácil. Então, por que uma tabelinha tem até uma certa eficácia num ciclo regular? Porque, ok, tem aqueles dias ali de possível fertilidade e o casal evita aqueles dias de relação e a grande maioria dos meses está certo. Mas uma eventual mudança, por qualquer motivo que seja, por estresse, por mudança de hábitos, mudança de trabalho, às vezes a mulher dorme menos, né? Uma mudança assim de dormir ou mais tarde, ou precisar acordar mais cedo, enfim. Qualquer mudança grande na rotina dela, no seu dia a dia, ali no seu humor, no seu estresse, pode alterar o ciclo menstrual. E aí sim a tabelinha é onde ela perde a eficácia. O MOB já não. Foi possível identificar em ciclos malucos, ciclos irregulares, ou em fases de, por exemplo, amamentação. Porque na amamentação, o ciclo menstrual da mulher costuma demorar a retornar. Só que como isso não é uma regra geral, e aí depende de muitos fatores, na amamentação o ciclo tanto pode demorar ali 1 ano, 2 anos para retornar, como em 2 meses a mulher pode estar fértil novamente, mesmo amamentando exclusivamente. Então, tudo é muito relativo, de mulher para mulher, enfim, tudo pode acontecer na amamentação. E a tabelinha não prevê isso. Então, o método Billings foi uma revolução mesmo. E aí, o nome inicial desse método, então, foi método de ovulação. Por quê? O evento mais importante do ciclo menstrual é a ovulação, não é a menstruação. Acostumou-se, né, falar, e nós falamos ainda, né, ciclo menstrual, por quê?
a menstruação, como ela é algo visível, né? Sangue ali, a mulher consegue ver. Então, vendo o sangue, é fácil dizer, que dia foi o primeiro dia do ciclo? Foi o primeiro dia de sangramento. Tanto que nós, até hoje, falamos isso porque não tem como saber qual outra data, né? Qual dia foi a sua ovulação? Não dá pra saber. Então, primeiro dia de menstruação é algo visível, então é marcado o início do ciclo ali. Então, esse ciclo, ele tem um meio, mais ou menos, um meio ali, que é quando acontece a ovulação. Então, o corpo inteiro se prepara para isso, então o estímulo hormonal, o cérebro avisa os ovários que está na hora de produzir os hormônios, o estrógeno primeiro e depois a progesterona, o FSH que ele recruta os folículos aí para dar início a essa jornada, né, esse evento. Então, o evento mais importante do ciclo menstrual é a ovulação. Uma vez que a ovulação acontece, tudo redondinho ali, todo o ciclo menstrual, os ovários produziram os hormônios necessários, a cérvix produziu o muco, bonitinho, passou essa fase, a mulher vai entrar numa fase de infertilidade. Por quê? A ovulação acontecendo, o óvulo vive por 24 horas no máximo. Então, a janela ali é muito pequena. O período fértil total, ele dura aí uma média de uns 7 dias, 7, 8 dias. Numa mulher fértil, né? Uma mulher ali que tá saudável, ciclando direitinho, dura mais ou menos uma semana. Então, depois a mulher entra num período de infertilidade, porque o corpo está se preparando para receber um bebezinho, para uma fecundação, para uma implantação, para uma gestação. Então, essas 2 semanas são cruciais. Então, se acontece uma fecundação, acontece uma gravidez, precisa desse tempo para o corpo se preparar. Teve uma fecundação, uma implantação boa ali, um bebezinho foi concebido, implantou ali no útero, ok. A mulher vai conseguir perceber que a menstruação atrasou se depois do ápice identificado, né, da ovulação identificada, não veio a menstruação ali, passou 16 dias, 17 dias a menstruação não veio, ela já consegue dizer que ela possivelmente está grávida. Não esperar, por exemplo, dias 8, 9 do mês para achar que engravidou, porque minha menstruação sempre vinha no dia 7. Claro, tem ali uma certa eficácia essa conta, porque se 30 dias depois passou e não veio a menstruação ainda, pode acontecer, a mulher teve relação, ela vai fazer um teste, pode ser que ela realmente já veja que está grávida. Mas, via de regra, não necessariamente seja isso. A observação diária é o que garante essa eficácia. Então, o casal não precisa ficar maluco aí, preocupado. Ai, meu Deus do céu, chegou dia 8, a minha menstruação não veio, será que eu tô grávida? Não necessariamente. Pode ser que 2 dias depois ela apareça. Mas como que eu tenho essa segurança? Na anotação do método. E aí, método de ovulação, porque o evento mais importante é a ovulação. Depois disso, claro, foi nomeado com o nome do método Billings, né, por causa do Dr. John. E depois que foi feito todas essas análises, chegaram a essa conclusão, como que nós vamos ensinar? Porque foi a segunda maior revolução do método Billings foi esse, que a mulher consegue sozinha se perceber. Ela não precisa, como eu disse, não precisa ir ao médico fazer um exame, ela não precisa comprar um teste de ovulação na farmácia para saber se ela está ovulando ou não. Por quê? Não precisa, ela consegue sozinha identificar o ponto de mudança quando iniciou a fertilidade, uma possível fertilidade, e quando isso terminou. Então, ela consegue sozinha. Só que alguém precisa ensinar. Quem que ensina isso? O mais fácil é que outra mulher ensine para ela o método Billings, né? Como que ela se observa, como que ela anota no gráfico, como que esse gráfico vai ajudá-la a ter confiança, de ela olhar para o gráfico e ver se ela está ali no período de fertilidade ou não. Aí a doutora Evelyn, então, esposa do Dr. John, entrou com eles nessa divulgação do método, nessa pesquisa e, enfim, disseminar pelo mundo inteiro. Por quê? Percebeu-se que é mais fácil, então, uma mulher ensinar. Inclusive, nessa fase de amamentação, que é uma fase que geralmente a fertilidade demora a retornar, então foi muito mais fácil uma mulher ensinar outra mulher. E aí foi quando, né, a doutora Evelyn tomou ali a dianteira junto com o Dr. John. Então o método leva o nome deles. O que eles perceberam também ao longo dessa caminhada? Que fertilidade, ela não era algo que só a mulher que tinha que estar responsável por isso,
ou que problema seu, você que se cuide, se vire com isso. Se percebeu que ia muito além. Os casos, por exemplo, que no começo das pesquisas do Dr. Jones, os casais que os procuraram, então, pedindo ajuda, alguns casais desistiram e acabaram utilizando contraceptivos, outras formas ali de impedir a gravidez. O que aconteceu com esses casais? Muitos entraram em crises muito piores, porque começou a aparecer infidelidade, né, traição tanto da parte dela quanto da parte dele, e a crise foi muito maior do que só uma crise para evitar um filho. Então, eles perceberam ali que isso ia muito além de ter filhos ou não, né, de esperar para ter filhos ou não. Isso tinha a ver com a família, com o planejamento familiar, com a união do casal, com o diálogo do casal. E isso é o que a gente prega muito aqui, fala muito, todas as instrutoras. Nós aprendemos que o método Billings, ele é um método de diálogo do casal, eles se aproximam muito mais. Uma coisa que a gente preza muito também e insiste, sempre que é possível, do marido anotar. Quando o marido anota no gráfico, tudo muda, porque ele consegue, primeiro, ajudar ela a ter mais confiança, segundo, ele saber ali se ela tá num período de fertilidade ou não. E, por exemplo, se eles decidiram, os dois conversando, decidiram espaçar então uma gestação, não, a gente nesse momento nós não podemos ter filhos, ele saber que se ela tá num período ali de possível fertilidade, ele já não vai nem se animar, ele já vai falar, opa, peraí, deixa eu não vou nem mexer com quem tá quieto. Ou não, ao contrário, se ele sabe que ela tá num período de infertilidade, ele pode ali tentar conquistá-la, ele pode ajudá-la ali e os dois aproveitarem então essa fase de infertilidade para viver o matrimônio e viver de uma forma completa. Então, isso também, acho que a terceira revolução do método é isso, é essa cumplicidade do casal que é aumentada. O que a gente tem de relatos, assim, de muitos relatos de pessoas que, após iniciar a vivência do método Billings, o relacionamento melhorou muito mais, a relação sexual do casal melhorou infinitamente mais, porque eles começaram a perceber, principalmente casais que utilizavam pílula, preservativo, tudo isso, eles começaram a olhar para a fertilidade deles, né, porque a fertilidade é do casal, começaram a olhar diferente para isso. O marido se apaixona muito mais pela mulher, a mulher se sente muito mais amada pelo marido, e uma mulher que se sente amada pelo marido, ela vai querer ter mais relações sexuais com esse marido, porque ela se sente ali amada e respeitada. Então, é uma verdadeira revolução, né? O método Billings é isso no final, né? A mulher conseguir observar a sensação vulvar ao passar dos dias. Então não adianta observar toda segunda-feira, não vai dar certo. Precisa ser todos os dias para ela perceber quando que muda a sensação, quando que ela vê algum muco, se ela não via muco nem um dia, quando ela começa a ver um muco, então é algo que ela já chama atenção, já olha, pode ser aí o início de fertilidade. Ela perceber se essa mudança vem acontecendo, tá ali os hormônios subindo, ela vai perceber que ela vai ficando cada vez mais molhada a sua vulva, chegar na sensação de lubrificada, escorregadia, que nós chamamos. Ela vê um muco ali mais fluido, mais transparente, forma fios, né, quando ela vai se limpar. Tudo isso é possível saber quando inicia a fertilidade e quando ela termina. Isso é o fantástico. Eu fico realmente muito feliz de saber disso, de ensinar isso. Mulher, você consegue identificar o teu período fértil, principalmente quando ele acaba, que essa é a maior conhecimento que a mulher precisa, né, numa fase de que o casal precisa espaçar. É o maior conhecimento quando a fertilidade acaba. E o método Billings, ele é essa ferramenta que ajuda a mulher a monitorar a sua fertilidade, conhecer o seu ciclo menstrual, conhecer se ela está saudável, porque uma mulher saudável, ela está ovulando, ela está tendo uma fase de infertilidade pós-ovulatória boa, que nós chamamos de fase lútea, que é onde o corpo está se preparando ali para receber um bebezinho. Se a mulher está saudável, tudo isso vai acontecer. E uma coisa influencia a outra, porque se ela está saudável, o ciclo menstrual dela está funcionando bem como ele tem que ser, todas as fases identificáveis, ela está bem também. E o contrário também é a mesma coisa. Se a mulher está bem, o ciclo menstrual dela tende a ficar bom também. Então uma coisa
ajuda a outra e pesa com a outra, uma coisa balanceia a outra. Então, ela sozinha não vai ser completa se o ciclo menstrual dela tá desligado por uma pílula, por exemplo. E o contrário também, se o ciclo tá uma bagunça, ela vai ficar bagunçada junto. Por isso é uma ferramenta de monitoramento da fertilidade feminina, ou do casal, se é o casal que está vivendo o método. Então, mulheres solteiras podem fazer, mulheres celibatárias podem fazer, mulheres perto da menopausa podem fazer. Uma outra informação muito importante, meninas ali no início da fase fértil, a tendência é que os ciclos realmente fiquem muito irregulares, uma bagunça, porque o corpo ainda está se ajustando, ele está amadurecendo, todo esse eixo, hipófise, ovários, todos esses hormônios estão amadurecendo, afinal ela está se tornando mulher, por isso que os ciclos podem ser irregulares. E aí o que acontece muitas vezes? Essa mocinha vai lá com a mãe no ginecologista, ai, meu ciclo é irregular, toma uma pílula para regular o ciclo. E isso é de uma tristeza imensa, porque ela ainda não está madura o suficiente, nem psicologicamente e nem o corpo ainda. E uma pílula só vai atrasar tudo isso, só vai esconder se eventualmente tiver alguma doença ali. Então, o método Billings é a resposta para tudo isso. Ajuda a monitorar a sua saúde, ajuda o casal se eles quiserem espaçar ou precisarem espaçar. E um outro aliado também, o método Billings, são os casais que querem engravidar. E de novo pelo mesmo motivo. Por quê? É possível saber quando inicia a fertilidade, quando a mulher está no pico da fertilidade, que ajuda os casais a engravidar. Por exemplo, um casal aí que tem uma subinfertilidade, que algumas pessoas chamam, porque eles têm dificuldade de engravidar. Às vezes o problema não é a mulher, às vezes a questão é que o homem, os espermatozoides dele, por exemplo, são um pouco mais lentos, ou a produção não é tão grande, né? Ele tem uma produção um pouco menor, por exemplo. Aí o casal consegue esperar um momento maior, de fertilidade maior, que a mulher identifica no gráfico, e eles esperam esse dia para que tanto os espermatozoides do homem amadureçam mais, porque mesmo que a produção seja diária, ainda assim os espermatozoides demoram um tempo para amadurecer, alguns dias ali, né, mas mesmo assim eles demoram. Então, quando o casal espera o dia de maior fertilidade que a mulher identifica, as chances de uma gravidez acontecer são maiores. Então, muitos casais que demoravam para engravidar, ou enfim, quando aprenderam o método, eles já, muitos, né, uma porcentagem aí beirando 70%, depois que aprendeu o método, conseguiu gestar, então conseguiu engravidar, porque a mulher conseguiu perceber o ciclo, o período fértil dela. Por exemplo, uma mulher que a fertilidade dela acontece logo após a menstruação, o que o casal fazia? Esperava até o 14º dia. Quando chegava no 14º dia, o óvulo já tinha morrido dias antes. Ou seja, eles não engravidavam porque ela não conhecia o ciclo menstrual dela. Um outro caso, por exemplo, a mulher que tomava a pílula, parou a pílula e aí acha que é fácil engravidar. Ela começa a observar o seu ciclo menstrual e ela percebe que, por exemplo, os níveis hormonais não estão tão bons e ela não identifica uma ovulação, por exemplo, um ápice. E aí isso também já é um sinal de alerta. Ou então a fase lútea, essa fase pós-ovulação, que o corpo está se preparando para um bebezinho. Essa fase lútea ela é muito curta, então o casal às vezes pode até estar conseguindo engravidar, mas acaba perdendo esses bebês porque essa fase lútea ela não está sustentando essa gestação. Então é um motivo dela procurar um médico com uma ferramenta na mão. Olha, eu estou observando, estou vendo que ou eu não estou ovulando, ou a minha fase lútea está muito curta. Enfim, então tudo isso é uma ferramenta que ajuda os médicos a ajudar esse casal, por exemplo, a engravidar. Então, foi isso. Método Billings é uma ferramenta de monitoramento da fertilidade que ajuda a mulher a identificar quando inicia a fertilidade dela, quando a fertilidade termina, e com essa ferramenta em mãos, o casal decide se eles querem engravidar naquele momento, se eles precisam esperar um pouco mais. E uma mulher, por exemplo, que é solteira, que é noiva, ela consegue monitorar, saber se ela está saudável, saber se os ciclos dela estão acontecendo, todas as fases que precisam acontecer, ou se ela precisa, por exemplo, procurar algum médico por alguma disfunção. É isso. Muito obrigada. Se você gostou desse vídeo, já sabe o que fazer. Curta, comente,
Mande para outras pessoas que querem saber o que é o método Billings e não deixe de se inscrever, porque eu estou mobilizando vidas.